Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que está começando agora. A nossa entrevista hoje é com Juliane Calheiros, titular da Chefia Especial de Educação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda em Alagoas. Ela nos fala sobre o conceito e a prática da educação fiscal, uma importante ferramenta para o desenvolvimento da consciência crítica da sociedade sobre a importância dos tributos para o desenvolvimento do estado de Alagoas, no caso. E vamos falar também sobre a nota fiscal cidadã mais à frente. Mas, inicialmente, eu quero agradecer a Juliane Calheiros por estar aqui conosco, dando essa contribuição, esse conhecimento à sociedade como um todo. Juliane, nos fale sobre a questão da educação fiscal na prática. Como foi inserida a educação fiscal inicialmente nas escolas, né? Como isso tem sido feito, como foi a decisão de introduzir e como está sendo feito na atualidade? E obrigada mais uma vez por Nós estar. que agradecemos, né, em nome da Secretaria da Fazenda, agradecemos essa oportunidade de falar sobre a educação fiscal, que é um tema que às vezes as pessoas ainda têm dúvida, né, muitos receios, porque educar não é fácil, seja a educação fiscal ou não, mas é um tema que eu sempre digo que a gente tem que fazer apaixonar, porque educar tem que ser apaixonante. E educar para que você pague os tributos e pague bem os tributos e saiba para que pagar tributo, é uma coisa assim que só se apaixonando para ver como é que funciona. E ter retorno, né? Desse pagamento também, Sim. né? Então, assim, hoje a Secretaria da Fazenda, a secretária Renata, juntamente com o secretário da pasta de Educação, hoje eu digo 2023, nomeou, né, a comissão mista, composta por 3 representantes da SEDUC, 3 colegas, e hoje atualmente 2 colegas, são 3, mas por enquanto 2 da Cefaz, que estão nessa missão. Eu digo que é uma missão bela, né? Não vou nem dizer que é árdua, vou dizer que é bela, de fazer educação fiscal no estado de Alagoas. Então, desde 2000 que nós temos a educação fiscal, foi introduzida no governo do Ronaldo Lessa, e a partir daí a gente vem fazendo, né, os trabalhos. Na verdade, estava um trabalho pequeno, ele vai crescendo, porque para que você consiga quebrar paradigmas, não é fácil, né? Então, essa quebra de paradigmas, para você convencer o executivo, convencer as escolas, na pessoa dos seus diretores e dos professores, você leva um grande tempo. A gestão democrática que foi introduzida nas escolas foi, digamos assim, um momento de facilitador para a educação fiscal? Bem, nem tanto. Aqui em Alagoas, esse ano, a gente teve a introdução da educação financeira, né? Mas que diverge um pouco da educação fiscal, né? Porque a educação fiscal, a gente vai tratar dos tributos, né? Como seria uma cidade, um estado, um país, passando um ano ou um mês, vamos trazer para um mês, sem pagamentos de tributos? O caos. O caos. Para a gente, consumidor, seria maravilhoso, né? Mas também, a gente pode dizer assim, seria maravilhoso em parte. Porque e os salários? Como seriam pagos do servidor público? Né? Do médico, do enfermeiro, do policial, do professor, a merenda escolar. Aquelas né? ações que são... Tudo que é feito no Estado, de uma forma geral, não poderia ser feito. Então, assim, o caos ia surgir num Estado, ou seja, numa nação, que promovesse isso. Então, às vezes a gente diz assim, ninguém quer pagar tributo. Eu acho que talvez ninguém quer pagar tributo para ele ser mal empregado, né? Essa é a concepção que faz com que grande parte, né, da sociedade não queira pagar tributo. Isso. Isso, aí vem uma outra parte. Aí tem que ver, além da gente pagar o tributo, né? Tem que ver como o tributo está sendo empregado. Aí cabe a nós, cidadãos, também fazer essa parte. Fiscalizar. Fiscalizar, né? A gente tem os observatórios nacionais que fazem esse papel muito bem feito. Só que aqui em Alagoas a gente não tem um estadual, como tem no Sul, né?
Então, talvez seja um projeto até nosso lá para frente de um projeto trazer do executivo. Isso, trazer algo semelhante para cá, porque aí a gente vai saber se eu comprei aquele lápis, se realmente aquele lápis está indo para a escola, se é aquela quantidade, né? Eu lembro de uma vez que uma pessoa lá da secretaria, que já foi até minha chefe, quando chegaram as camisas que ela não tinha comprado daquele jeito, com aquele tecido e com aquela pintura impressa, ela devolveu todas as camisas. E não eram poucas, né? Não, eu olhei assim, eu disse, nossa, o que é isso? Por que ela faz isso? Mas olha a minha consciência ainda chegando, né? Aí ela disse, eu contratei dessa forma, isso é recurso público, e eu não vou aceitar essa camisa dessa maneira. Então, Perfeito. assim, para mim foi um choque, mas é a realidade, que nós, como consumidores, como cidadãos, a gente não faz isso. Tem que né? fazer valer o que é certo nessa Isso, relação. Tem né? que fazer valer realmente o que é certo, porque pagar tributo é um fato, tem que ser feito, né? No Estado nós temos o carro-chefe, que é o ICMS, né? O ICMS é que movimenta a maior parte das transações no Estado, seja ele qual for, seja o Estado de Alagoas ou outro Estado. Então, uma das formas que a gente vê esse tributo, né, na hora da compra, na hora que você faz sua compra, e às vezes a gente faz a compra, a gente não pede a nota, acha que automaticamente isso vai, né? Há um pouco de, digamos assim, constrangimento das pessoas, muitas vezes, de não pedirem a nota? Ou o que fazer no estabelecimento que pergunta, muitas vezes pergunta, você quer a nota? Isso. Né? Ou então faz de conta que nem a nota existe. Né? A maior parte faz de conta que não existe, né? Então, Exato. por isso que a gente tem que ser cidadão nesse momento, né? Como eu falei, como o ICMS é o carro-chefe do Estado, então a gente tem que buscar esse imposto, que muitas vezes a compra sai e é através daquela nota que o Estado vai saber se realmente o imposto foi recolhido ou não. E esse imposto, ele é muito importante, né, para a sobrevivência do Estado. É por isso que, na hora que as pessoas vão fazer suas compras, sempre dizem assim, quer o CPF, outros nem dizem. Quer o CPF, outros dizem nem a nota. Às vezes a gente vai em bar, restaurante e demora séculos para a nota ser emitida. Isso desestimula a pessoa a pedir e a minha vida está funcionando, eu não quero nem saber disso. São né? mecanismos, né, para evitar a elaboração da nota, né? Sim. E aí, consequentemente, o recolhimento do tributo. Porque além do ICMS, a gente tem mais 2 tributos estaduais, que é o IPVA, mas isso quando tem uma blitz que se passa, o carro já fica ali. Então, automaticamente você é meio que obrigado, vamos dizer assim, né? Porque se você não tiver em dia, aquilo dali o carro vai ficar apreendido. Mas no caso do ICMS, diferentemente de outros países, você pega a sua sacolinha de compra, se você pediu a nota ou não, você não tem nenhuma sanção. Mas em outros países tem, Itália tem. Se pegar um consumidor sem o produto, sem a nota, tem sanção para o consumidor como para o lojista. Então, assim, a penalidade lá é dupla, né? Aqui a gente não tem isso. Então, é a necessidade que a gente tem de fazer com que a pessoa entenda, que os cidadãos entendam, que a criança entenda, que o jovem entenda, que o idoso entenda a necessidade de você fazer a educação fiscal, de você pagar o tributo, né? Pagar, mas não com tanta raiva, né? Pagar sabendo que o tributo vai beneficiar centenas de milhares de pessoas, né, que precisam da ajuda do Estado de diferentes formas. E aumenta a eficiência e a transparência do Estado, não é, em relação propriamente aos tributos. Não é? Sim, sim. Até a gente fica analisando assim, nesse período que houve a Covid, quantas pessoas, quantos de nós não tomamos a vacina, né, cedida pelo poder público? Então, assim, não é quem tem recurso ou não.
todos nós precisamos do Estado. As estradas, as rodagens, um acidente, onde você chama SAMU, e tantas outras, o bombeiro, tantas outras circunstâncias que a gente precisa do Estado, né? O Estado, ele está junto com o cidadão. O Estado não existe sem o cidadão não existe sem o Estado, né? E não existe nem cidadão, nem Estado sem tributos. Sem tributos, isso mesmo, com certeza. E nesse sentido, o que dizer da ação nas escolas? A minha primeira pergunta foi em cima das escolas. O que é necessário? Quantas escolas já aderiram à educação fiscal no Estado? Em termos percentuais, se não tiver o número correto, mas como é a resposta do aluno, da sociedade? Extrapola a sala de aula, vai para a casa do aluno também, tudo que se aprende lá? Bem, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma ação numa escola, hoje a gente não tem um quantitativo, porque como tudo está se reestruturando, né, com a nova equipe, então a gente está tentando, no primeiro momento, o contato com os diretores, sensibilizar as gerências regionais de educação, para que nos acolha esse projeto, porque sim, a demanda do professor é muito alta, né? São muitas partes que ele tem que estudar, seja matemática, seja português. As matérias normais do currículo, normais, né, da escola. E tem vários programas ao longo do ano que ele tem que inserir, né, como tema transversal. Em todas as matérias. Em todas as matérias. A gente entra com a educação fiscal como um tema transversal. Então, a gente pode colocar na língua portuguesa, a gente pode colocar na matemática, a gente pode colocar em todas as áreas, né? E aí, o que acontece? A gente fez ações em algumas escolas da capital, mas a gente está fazendo a educação fiscal também nos municípios. A gente interiorizar é preciso, não é? Nós temos alguns municípios, você vê, são 102 municípios, apenas 5 têm lei de educação fiscal, onde obriga a ter educação fiscal nas escolas. Então, foi um desafio que a secretária Renata nos trouxe para a gente triplicar a quantidade de escolas, de municípios. É um desafio, né? É um desafio. Porque isso é uma decisão do município. Isso, é uma decisão do município de fazer a lei para que a partir daí todos possam, com aquela obrigatoriedade, levar a educação fiscal. Aí a gente agora está trazendo como mudanças. A gente vai fazer agora um concurso de redação sobre a educação fiscal, né? Já está no forno. Nós vamos fazer o Prêmio Estadual de Educação Fiscal, porque existe o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Esse prêmio contempla o que na prática? Esse prêmio são os melhores trabalhos que tratam sobre a educação fiscal, inclusive para o jornalista também. Para o jornalista são trabalhos, um dos requisitos, o nacional, é para os repórteres, para os jornalistas que tragam ideias sobre a educação fiscal. Então, assim, tudo que envolve um projeto de mudança, de melhoria da educação fiscal, né? Para que aqueles alunos, eles aprendam e saiam dali da escola já com aquele intuito de fazer diferente, né? De ver a educação fiscal com outro olhar, ver a necessidade do tributo na vida de cada um. A partir de que idade o aluno na escola pode ter acesso à educação fiscal? Olha, hoje a gente está trabalhando com o fundamental, porque é quando você começa a ter uma percepção melhor. A noção. De responsabilidade, né? E aí a gente está criando gincanas, a gente já fez várias gincanas em algumas escolas, porque essas gincanas é que movimenta o alunado, né? Mobiliza, né? E faz com que ele queira fazer diferente. Eu participei de uma escola, de um trabalho numa escola, que a gente leva uns dados gigantes. E aí o colega levou a lojinha da pipoca. E aí cada vez que o aluno, garotos assim, eu acredito que 10 anos, lá no Santo Amaro. Então, quando a gente chegou lá, aí a gente dizia, ele ia para a lojinha, ia para o dono da loja. Aí ele perguntava, o dono da loja não perguntava se ele queria CPF, se ele queria nota. E quando ele pedia, aí todo mundo, aí dava uma pipoca para ele, né? E aí depois, a turma vencedora, a gente ficou
perguntando o que você faria com esse recurso. Esse recurso e olha que eram crianças pequenas. O que você faria para melhorar a sua comunidade com esse recurso? Aí vieram 2 respostas para mim bem impactantes. Uma delas foi, eu queria colocar uma escada rolante na grota. Aí eu fiquei sem entender. Por que de uma escada rolante na grota? O outro foi, eu gostaria de colocar uma escada rolante para atravessar Fernandes Lima. E aí eu fiquei pensando, aí as professoras depois falaram para mim assim, você precisa fazer isso porque você precisa fazer isso porque você precisa fazer isso para eles, no caso, se eu fosse um dirigente, né, alguém do executivo, porque muitos não vêm à aula, porque não conseguem subir a grota. As escadarias são difíceis. Um entendimento de comunidade, né? Isso mesmo. E para ver a percepção das crianças que nos surpreendem, né? Com a sua... Na pureza da criança, ver uma questão social. Na verdade, foi isso que ela viu. Né? Então, não tem idade, né? Exatamente. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente estará de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Juliane Calheiros, ela que é titular da Chefia Especial de Educação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, aqui em Alagoas, e nos fala sobre o programa Carro-Chefe da ação, né, com a educação fiscal. Eu pergunto em relação ao tempo de efetivação do programa e os resultados. Qual é a avaliação geral que se tem sobre isso? Bem, 2015, ele foi implantado ou não? Não, o programa é de 2000. 2000? É, 2000. Houve uma parada, né? Mudança de governo, parou. A gente só ficou tratando de fazer cursos de disseminadores. E aí a gente viu que as escolas, elas ficaram muito em segundo plano. Isso é mudança de olhar, até mesmo da própria secretaria, né, dos comandantes, dos dirigentes, dos secretários, na época. E aí, depois de 2015 para cá, a gente verificou que havia muitos disseminadores, mas apenas com títulos, sem a paixão, sem o amor pela educação fiscal. Sem o envolvimento. Sem o envolvimento, né? Então, daqueles títulos que a gente tinha, vários certificados, poucos eram abnegados para fazer esse trabalho. Porque há necessidade dessa abnegação? Sim, há necessidade dessa abnegação. E aí a gente agora está vendo se, com os próprios estudantes de quê? Das universidades, se eles passam a ser esses tutores, se eles passam a ser os disseminadores da educação fiscal. Seria interessantíssimo. Nas escolas. É isso que a gente Os alunos que saem da escola pública vão para a universidade e depois devolvem esse conhecimento, não é? Dessa forma, isso lúdica. Mesmo. Isso a gente está já falando com a Uncisal e a Uneal, para que a gente abra essa frente, né? Nós teremos... a educação fiscal, ela inicia, ela deveria iniciar desde o berço, né? Porque todos nós pagamos impostos, independente do recurso sair ou não da criança. Aqui em Alagoas, há parcerias firmadas pela Secretaria, pelo programa, com órgãos como o PROCON, por exemplo? PROCON.
PROCON, a gente trabalha, mas juntamente com a Nota Fiscal Cidadã, né? Então, a gente trabalha com ele junto com a Nota Fiscal Cidadã. O que a gente faz parceria hoje, a gente já conversou com o Ministério Público para tentar, juntamente com os promotores, abrir frentes nos municípios, né? Para que esse tema seja repercutido de forma mais intensiva nas escolas. Mas as parcerias que a gente está firmando é justamente com universidades. Já na próxima semana a gente vai ter um encontro na UNEAL, nós vamos ter um encontro também na Uninasal, e são duas universidades que já nos procuraram. E a próxima também será o SESMAC, também a gente já falou com o coordenador do curso de Direito, para que a gente faça um trabalho de educação fiscal, né? Porque aí a gente vai levar a educação fiscal para eles, mas houve essa contraproposta de trazer os alunos para ser disseminador. Então, a partir do momento que a gente coloca para eles a importância do tributo, como o tributo deve agir, como ele pode inserir isso na sociedade, eu acho que esse aluno, ele se sente num campo mais, vamos dizer assim, mais confortável e mais de utilidade. Porque você estudar por estudar, sem ter um propósito, sem ter um objetivo, eu acho que às vezes fica vago. Mas quando você diz assim, poxa, hoje eu vou para a escola tal, para estimular aquelas crianças a ver o que é tributo, como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai exigir o tributo. Então, eu acho que o jovem, ele também quer isso, o desafio. Fala-se em 3 eixos importantes na educação fiscal. Quais seriam eles? Olha, um dos eixos é a cidadania, né? É muito forte. O controle social. Também. Né? Hoje a gente traz também a solidariedade. Desde ontem que a gente está num grupo de trabalho nacional e a gente está tendo reuniões, e nesse grupo falou-se até em compaixão, né? Então, assim, fazer a educação fiscal também é compaixão, né? É solidariedade, é compaixão, é empatia. Então, a gente tem o controle social, né? Que tem que ser bem forte, e isso é através de tributos. A gente tem a solidariedade e a gente tem a cidadania. Exatamente. Isso no retorno do programa, Isso. na sua efetivação. Juliane, falemos sobre a Nota Fiscal Cidadã, que é um braço, mas um braço tão importante quanto o programa de educação fiscal, porque ele dá essa projeção, essa visibilidade prática do que é também a educação fiscal, não é? Isso. A Nota Fiscal Cidadã, ele é um programa de estímulo à cidadania, né? A gente estimula realmente, mesmo a contragosto, né? Aqueles que já não têm o costume, o hábito de pedir a nota, como eu falei, o imposto, o ICMS, é o carro-chefe do Estado, né? É o imposto sobre circulação de mercadorias. Então, a gente o lojista, ele só recolhe esse tributo uma vez que ele emite notas, né? Ele envia essas notas para a Cefaz. Então, isso é o motivo principal de a gente estimular. Então, a gente estimula as pessoas a terem a educação fiscal, porque a educação é um trabalho contínuo. Então, se eu peço o CPF na nota, então eu vou me acostumar. A partir do momento que um lojista diz assim, não vou dar, você já fica, dentro de você já cria uma repulsa por aquele ato. Então, a gente faz com que a gente se eduque. E muitas vezes, até eu mesma, quando tem alguma coisa que eu, por um acaso, esqueça de colocar a nota, o CPF, pedir a nota nunca, mas de colocar o CPF, aquilo dói dentro de mim, sabe? E eu digo, meu Deus, eu já estou tão habituada. Pois é, a gente pode também mensurar pessoas que podem achar que, dando o seu CPF, tem inúmeras justificativas para não apresentar o CPF, sob o ponto de vista de ter acesso às suas informações. Tudo isso a gente sabe que não faz sentido, não é? Não faz sentido. Até porque, hoje em dia, todos nós, né, é raro uma pessoa que não compre com cartão, ou de crédito ou de débito, né? Então, a partir do momento que você faz sua compra com um cartão ou não, a Cefaz sabe.
Só que a Secretaria da Fazenda, há uma grande dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem, da sociedade entender, que o auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, ele não é fiscal de renda, ele é fiscal de tributos estaduais, que são os 3 que eu citei, o ITCMD, o IPVA e o ICMS. Né? Então, nós não fiscalizamos renda de ninguém, apesar de que todas as compras feitas com cartão de crédito ou débito ou dinheiro, a Cefaz sabe. Então, assim... Com Pix? Também. Também. Ou seja, tudo está entrelaçado. Eu já recebi pessoas que não iam colocar CPF na nota porque estava esperando sair a Bolsa Família. E a gente não tem nada a ver. Surgiram vários boatos, né, de que o Estado quer saber quanto você ganha, quanto você gasta, mas não quer dizer que o caderno que eu comprei seja para mim, pode ser uma doação. Então, não quer dizer que aquela compra seja para mim, eu posso comprar para alguém, eu estou aqui e estou nessa oportunidade, você quer que compre? Então, não tem como você mensurar o gasto de uma pessoa para isso, entendeu? Com relação ao CPF na nota. Então, as pessoas precisam tirar isso da mente, porque, na verdade, é um boato, né? E apenas faz com que ela deixe de participar de um programa bem legal. Porque, por exemplo... E tem dividendos também, né? Para os participantes. Bastante. A Nota Fiscal Cidadã, ela veio com um diferencial, porque a gente traz as instituições sociais. E todas as instituições sociais que estão conosco hoje, todas elas, todos os recursos recebidos são milimetricamente estudados e auditados por nós e pela CGE, que é a grande nossa parceira. Então, Cefaz e CGE auditam todos os recursos públicos, né? São recursos públicos que chegam para as instituições sociais e aí a gente faz, as instituições sociais têm que fazer prestação de contas 2 vezes ao ano e sob a pena de não participar dos sorteios. Então, elas precisam gastar corretamente aquele recurso. Se ela pediu como um projeto, vou equipar, vou fazer um estúdio de TV, vou fazer na instituição um estúdio, melhoria do estúdio, como a gente tem uma rádio lá em Colônia, já me esqueci, Campestre. Então, assim, ela queria equipar, o projeto dela era esse. Se ela fizesse diferente, ela ia ser penalizada. Ela teria que devolver o recurso. E são recursos públicos que estão transformando vidas, porque é muito melhor uma criança, um idoso, estar sendo acolhido num lar de idoso ou numa instituição que acolha criança com cadeiras novas, com a estrutura necessária. Melhor, né? Uma estrutura melhor, uma estrutura que lhe dê assim, prazer de você estar ali. Então, isso que a Nota Fiscal Cidadã tem feito para todos os alagoanos, né, na verdade, e todos aqueles que residem em Alagoas. Pois bem, e as pessoas têm feito a adesão? Como está sendo feita essa adesão? Você vai falar no próximo bloco. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Juliane Calheiros, ela que é titular da Chefia Especial de Educação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas. Juliane, estamos falando sobre Nota Fiscal Cidadã, adesão. Como tem se mostrado a adesão da população? Bem, a gente
tem uma parceria, porque a Nota Fiscal Cidadã, ela hoje trabalha com as instituições sociais, né? As instituições sociais que precisam ser previamente cadastradas por nós, analisada se há possibilidade de entrar ou não no cadastro da Nota Fiscal Cidadã, e as instituições sociais, elas fazem esse trabalho que a Secretaria da Fazenda não consegue. Então, seja lá no Agreste, seja no Sertão, seja na Grota, seja onde for, as instituições sociais, elas estimulam a que o cidadão, que aquelas pessoas coloquem o CPF na nota, né? Peçam a nota e se cadastrem. Então, várias instituições fazem um trabalho, vão à praia, em vários eventos que promovem, sempre está colocando a Nota Fiscal Cidadã. E quantas entidades, instituições são beneficiadas atualmente? Hoje nós temos cadastradas 122, tá? São instituições de diversos portes, desde a mais simples como a mais estruturada. Qual o critério para o critério adesão? Ser uma instituição social que tenha utilidade pública, tá? Então, ela traz todo o cadastro, a gente analisa estatuto, analisa toda a documentação que é necessária e aí a gente habilita. A gente faz um trabalho sensibilizando, porque a instituição não é só entrar na campanha para ter dinheiro, né? Para ter recurso. E como fazer esse cadastro? Das instituições, Sim. Elas precisam entrar no site da nota, lá tem uma abazinha chamada legislação. E lá tem ficha de cadastramento, projeto e termo de responsabilidade. De compromisso. De compromisso. Porque essas documentações, essa ficha de cadastramento tem lá toda a documentação que ela precisa ter. A partir daí, tendo tudo isso, eletronicamente ela vai nos enviar via um link que a gente passa para elas. A nota fiscal eletrônica é boa, a nota fiscal cidadã, para essas instituições e para quem participa também, né? Para quem participa. Há dividendos também sim, para o consumidor. São, até o último sorteio, a gente já sorteou 16 milhões de reais nesse 2023. Em 2023? Isso. Quantos sorteios são feitos? Geralmente são 6 sorteios ao ano, tá? Sorteios em datas comemorativas. Então, esse ano a gente teve Dia do Consumidor, março, Dia das Mães. A gente teve o aniversário da campanha em julho. Tivemos agosto, Dia dos Pais. E tivemos agora Dia do Professor. Afinal de contas, a gente está fazendo educação fiscal, né? Tem que ser. E vamos ter no Natal, é o último sorteio. Então, são 6 sorteios, geralmente, mas são sorteios separados. Sorteio para o consumidor, para o consumidor cidadão, né? Aquele que coloca o CPF na nota, e sorteio para a instituição social. São sorteios separados, não quer dizer que a instituição ganhando ou o consumidor ganhando, que o outro vai ganhar, tá? Então, para o consumidor, nós precisamos de 10 notas de qualquer valor, 10 notas, seja R$1, R$2, R$3, a cada 10 notas ele tem um bilhete eletrônico. E se ele compartilhar o seu número de notas com uma instituição social cadastrada, dobra os seus bilhetes, tá? Em vez de 1, ele tem 2. Em vez de 2, ele tem 4. Ele pode optar por mais de uma... Não. Apenas... Cada sorteio, uma instituição. Agora, a instituição, para participar, ela precisa de 50 notas. A cada 50 notas, de qualquer valor, ela tem um bilhete eletrônico. E as instituições que mais têm notas, além do sorteio, ela ainda participa de um prêmio, vamos dizer assim, de trabalho, entendeu? Um plus. Um plus, isso. Então, assim, o último sorteio a gente sorteou, foram R$2 milhões, R$1 milhão para as instituições e R$1 milhão para o consumidor. O consumidor, a gente tem prêmio de R$300 a R$60 mil. Agora, você bem acredita, estimulante, né? Bem estimulante. E as instituições a gente já faz, como foram mais ou menos 75% de instituições que receberam, a gente faz o sorteio de R$7 mil a R$60 mil. Afinal de contas, elas precisam muito mais, né? É verdade. O trabalho que elas executam. Como saber se o CPF foi premiado? Pois é. Então, o consumidor, ele precisa, para participar do sorteio, ele tem que estar cadastrado, né? Não pode, mas eu coloco minhas notas, eu coloco o CPF na nota, mas precisa estar cadastrado. Muitas pessoas já foram cadastradas num programa anterior, que se chamava Nota Fiscal Alagoana, e não sabe, esqueceram senha e tudo mais. Então, é preciso reativar essa senha para poder olhar.
E aí a gente faz essa reativação através, tem lá, esqueci minha senha, através do sistema, também tem mandando um e-mail para a gente, notafiscalcidadã@cefaz.al.gov.br. Agora, um detalhe bem importante é que muitos consumidores não sabem. Então, esse final de semana... Não sabem? Não sabem. Consumidores que tinham 25 mil para receber, 5 mil, 10 mil, 15 mil. E isso, E com um ano... isso é tratado? Perde. A validade de um ano para resgatar. Isso. Com um ano ele perde. Agora, você imagine eu, sabendo que tem pessoas necessitadas que tem 25 mil ali e sem resgatar. A minha equipe fica porque assim... a nota não vai, não tem endereço do... Não tem. E não é a nota, porque não é a nota que é sorteada. É um bilhete. É um bilhete, né? Exatamente. Mas o consumidor, ele precisa estar ativo. Ele precisa olhar a cada 6 meses, a cada 3 meses. Ele precisa dar uma visitadazinha e olhar o que está acontecendo com as notas dele. Hoje em dia, a gente ainda não tem um app que possa dar um apitozinho para lembrar. Mas isso é uma coisa que nós vamos ter. Estamos trabalhando para isso. Porque, para avisar, porque assim, é transformador, Gorete, quando você vê uma pessoa, como eu vi essa semana, que tem 25 mil e não sabe. E aí você olha assim para ela e você diz, meu Deus do céu. Aí quando você vê as histórias, como eu tive várias histórias, a Nota Fiscal Cidadã, ela transforma vidas. Por exemplo, algo que tenha marcado. Ah, nossa, eu tenho durante a pandemia, eu fiquei muito sensibilizada porque era uma lista enorme de vários consumidores acima de 5 mil que não sabiam. Então, aí eu, através de uma busca, eu tentei ver como é que a gente faria, até com alguns colegas que tinham acesso a outras formas de buscar pessoas, para ver se a gente localizava essas pessoas. E a gente localizou uma senhora, uma jovem senhora, que tinha sido abandonada pelo esposo, né, estava separando, e que descobriu um câncer. Isso era outubro. Descobriu um câncer e estava fazendo uma rifa, uma vaquinha pela internet. E aí eu pedi uma amiga minha, que também estava passando pelo problema semelhante de doença, tinha poucos dias que ela tinha feito a cirurgia, ela disse, eu vou com meu marido, vou buscar essa pessoa. Disse, meu Deus, como assim? Você está operada? Ela disse, não, eu vou. E várias formas ela buscou essa pessoa. Uma outra pessoa que pegou outra pessoa e a gente conseguiu chegar. Quando a gente chegou lá, a moça estava fazendo essa vaquinha, achava que tinha ganho 5 mil, porque ela precisava botar uma prótese. E aí, a novidade boa, porque ela foi contemplada em 30 mil. 30 mil reais. Então, assim, quando ela chegou para mim, é muita emoção, né? Outra senhora, quando eu falei com ela, ela disse assim, você me deu a melhor notícia desse ano. Eu vou comprar minha casa. Que maravilha. Ganhadora de 50 mil. Então, assim, não é transformador? Nota Fiscal Cidadã, eu sou apaixonada, porque ela transforma vidas. Pois é. Eu fico triste quando eu vejo num supermercado, ou seja, onde for, alguém dizer assim, não vou botar CPF na nota, não. Porque o governo só quer saber quanto eu ganho, quer me fiscalizar. Não, o governo não quer lhe fiscalizar. O governo apenas quer que você faça a educação fiscal. Quer que você seja cidadão, que você seja... agente multiplicador até dessa condição. Não é? Com certeza. E mais além, que você veja nas instituições que estão sendo beneficiadas com esse programa, quanto ela tem feito. A evolução do trabalho. Quantas instituições de idosos, de crianças, de deficiente físico não têm feito por Alagoas? E por aquelas pessoas que são acolhidas. São instituições que não tinham nada. Quando você chega lá e diz, isso foi a Nota Fiscal Cidadã, isso foi a Nota Fiscal Cidadã. Então, veja se não transforma a vida. Totalmente. Das pessoas e de quem está à frente também dessas ações. Não é? Efeito multiplicador, da satisfação de poder contribuir através de um tributo. O que dizer, digamos assim, dos encontros que são promovidos nas cidades do interior, como sensibilizar para ser... Porque a nota fiscal cidadã está no âmbito do Estado. Do Estado. Alguns municípios estão mais avançados que outros, Sim. Não? Municípios como Campo Alegre, que fazem um trabalho de educação fiscal fabuloso nas escolas, todas as escolas,
já tem lei. A gente vai fazer agora um trabalho em Piaçabuçu. Veja que trabalho bacana. A gente levou a educação fiscal para a gerência regional que compreende Penedo, Piaçabuçu, Litoral Sul, né? Eu esqueci o número da gerência de lá. Mas, assim, compreende aquela região ali. E uma das pessoas se comoveu bastante, uma pessoa de Piaçabuçu, e levou esse feeling da nota não, da educação fiscal. Só que aí eu também faço apaixonar através da nota, né? E aí ele levou e ele disse, eu quero levar para Piaçabuçu. E no dia seguinte a gente teve já reunião com esse pessoal. E agora em novembro nós equipe, né, vamos a Piaçabuçu, vamos fazer um trabalho acho que são 3 escolas de lá. E o resultado, os ganhadores desse projeto, porque todos eles vão elaborar um projeto sobre educação fiscal. O que é que eles querem fazer? É uma música? É uma paródia? É uma reportagem? Uma peça sobre a educação fiscal? O que é que vai sair dali? É uma atividade lúdica, né? Sim, vai sair algo dali. E na semana seguinte, nós traremos todos os ganhadores para Maceió, para visitar a Secretaria da Fazenda, para visitar o Palácio do Governo e para visitar o estádio de futebol, o Rei Pelé. Então, pense como isso vai transformar a vida dessas crianças. Porque não é um prêmio em dinheiro, né? O prêmio em dinheiro a gente vai ter no ano que vem, né? O concurso de redação sobre a educação fiscal. A gente vai ter o concurso do mascote. A gente não tem uma mascote de educação fiscal, a gente vai ter em 2024, sim. Para dar personificar. Sim. Né? E nós vamos ter o Prêmio Estadual de Educação Fiscal, que já vai ser um plusinho, já vai ser um experimento para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Então, assim, nós estamos na reconstrução bem robusta desse projeto inovador, né, e desafiador. E consolidado. Né? Isso. Consolidado no âmbito governamental. Sim. E junto à sociedade, que é o mais importante. Sim, com certeza. É isso. Bem, antes de conduzirmos a entrevista para o final, eu perguntaria qual a avaliação que se faz hoje do envolvimento da sociedade, como chegar a um número maior, que são 75 mil, é isso que... 70 mil. 70 mil que estão cadastrados na Nota Fiscal Cidadã. De ter uma ampliação. Há alguma preocupação no sentido de fazer chamadas em meios de comunicação? O que é que se pode contar com isso? A publicidade ela é muito importante e isso foi passado para o secretário anterior, Santoro. Só que verba para publicidade é mais difícil, né? Eu digo difícil no sentido de opção. Porque as prioridades. As prioridades. Saúde, né? Educação. Isso. Então, ele disse... Que são compreensíveis. Isso. Né? Ele disse, vocês preferem, perguntou para as instituições, você prefere publicidade ou sorteio? Então, todas optaram pelo sorteio. Então, assim, o que a gente pretende é que as próprias instituições, através das ações de educação fiscal nos municípios, sensibilize, porque a gente tem apenas 26 municípios com o programa da Nota Fiscal Cidadã. Por quê? Porque nós não temos, eu não digo que é o programa em si, mas eu digo instituições cadastradas. Nós temos 102 municípios, mas apenas 26, incluindo a capital. Então, é preciso que mais municípios com outras instituições possam aderir, porque a partir do momento que tem uma instituição lá pedindo, eu tenho certeza que sensibiliza o lojista, o dono do supermercado, o dono da vendinha, para que ele possa fazer esse trabalho de educação fiscal, de exigir a nota, de pedir a nota e de ceder a nota fiscal, né? Que, na verdade, a Nota Fiscal Cidadã, ela diz o seguinte, não é que você tem que pedir a nota, a gente exige a nota, porque é uma exigência, né? A gente tem que exigir. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não tenho obrigação de lhe dar a nota. Não pode nem ficar constrangido também. Não, a gente tem que pedir a nota fiscal porque é um direito nosso, é um documento. Ainda tem mais, colocando CPF na nota, daqui a um tempo, quando você esquece sua nota, apagou, não sabe mais onde está, e precisa trocar alguma coisa com garantia, você vai no Economiza Alagoas, .cefaz.al.gov.br, você resgata a nota do jeito que você pediu o CPF. Perfeito. Então, assim, é só vantagem. Isso é verdade. Eu não vejo por que tanto medo, entendeu?
Perfeitamente. Bem, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço aqui muitíssimo a você, Juliane, por nos dar essa avaliação do que é a importância da educação fiscal e como também da nota fiscal cidadã. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Até mais. Continue colocando CPF na nota. Exatamente. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.